queria agradecer por eu estar participando desse seminário. Fiquei muito feliz de conhecer tantas pesquisas de tanta gente que eu admiro e tem umas que eu já conhecia, mas também que não tão profundamente, então foi ótimo participar. A minha fala de hoje é sobre a minha pesquisa de pós-doc, uma pesquisa que foi renovada em setembro e que eu estou desenvolvendo já há mais de um ano. É um pós-doc da FAPERJ, né? Mas ela vai ter uma cara de paper, porque eu vou apresentar, quando me pediram o nome, eu dei o nome do último artigo que eu tinha escrito, e aí eu vou meio que apresentar esse artigo, que também resume onde a pesquisa está no momento, assim. É uma pesquisa que se chama Conforto Narrativo, né? Que está ligada à minha trajetória como pesquisadora, a pesquisadora que tem a ver estudar o audiovisual massivo, gêneros narrativos e também estudos de roteiros. Essa pesquisa é uma tentativa de juntar tudo isso. Assim. Eu fiz um doutorado em comédia romântica hollywoodiana, não sei, para quem não me conhece, né? Que é um gênero muito popular, mas também pouco estudado, né? E muito criticado. E no final do doutorado, quando eu já estava mais interessada no objeto televisão do que cinema, eu li uma crítica da Variety sobre os lançamentos da temporada de 2017 na televisão americana, né? E a crítica estava fazendo referência a que a TV estava proporcionando, né, os novos lançamentos de 2017 estavam proporcionando o equivalente à comida de conforto, comfort food, para os americanos digerirem a era Trump. Então, era um artigo bem curto, mas que estava falando basicamente que o melodrama familiar This Is Us era o que eles chamavam de comfort food TV, porque permitia chorar e, ao mesmo tempo, ser otimista naquele momento tão desastroso. Eu não sei se vocês sabem o que é uma comfort food, ou comida de conforto, ou comida afetiva, como a tradução para o português. Esse é um termo da cultura pop, pode-se dizer, mas ele também é estudado na nutrição e na gastronomia, e se refere a uma comida que seria capaz de prover um alívio emocional ou simbólico em momentos de estresse, provocando um bem-estar momentâneo. Então, seja pela ingestão de altas doses de açúcar e gordura, seja porque a comida lembra um momento passado. Então, é um termo amplo, a comfort food, né, ou comida afetiva, que se refere tanto a junk food como a uma receita de família. O importante é essa relação emocional com a comida. Então, o projeto surgiu dessa instigação, dessa ideia de relacionar comfort food e comfort food TV, assim, que eu traduzi como conforto narrativo, às vezes como narrativa de conforto, que também seria capaz de gerar esse bem-estar emocional momentâneo para o espectador. No meu projeto de doutorado, eu tinha uma ideia assim também de pensar comensalidade, gênero narrativo, mais especificamente de panela de brigadeiro, sorvete, comédia romântica, mas eu não avancei, assim. Então, que era uma maneira, hoje eu vejo, de tocar na ideia que a gente estava falando aqui do sensório, de que a gente assiste um filme sinestesicamente, e aí eu achei interessante também essa ideia de Comfort Food TV, porque por mais que fosse um insight ou uma piada do crítico que estava fazendo na Variety, a minha intenção era olhar teoricamente, academicamente, ver essa relação e pensar do que eu podia tirar daí, e eu achei interessante que os seriados americanos foram chamados durante muitas décadas no Brasil de enlatados. Então, assim, quando eu e a Mari propusemos o projeto na FAPERJ no ano passado, a gente restringiu o termo, assim, pensar conforto narrativo, mas restringido ao melodrama.
tanto em séries quanto em novela, porque a minha pesquisa é televisão, né? E porque o melodrama teria uma capacidade de prover um sentido, esse sentido difuso mais claramente, assim. E ao invés da era Trump, que era o que sugeriu o artigo, a gente usou uma ideia mais vaga de crise. Então, esse projeto foi aprovado, comecei a desenvolver, e aí veio a pandemia, assim. Então, o que era um pouco mais vago, como crise, eu acho que ganhou uma certa concretude. Desencanto, algumas outras palavras, assim, mais... que às vezes é difícil traduzir, na pandemia ficou mais claro, assim. E os dados de TV e de streaming do Brasil, que o Tela Viva divulgou no final de agosto, mostraram que sitcoms, novelas e aí o que eles chamaram de conteúdos mais leves foram os mais procurados para assistir durante a pandemia. Assim, a reportagem da Tela Viva não explica o que é esse conteúdo mais leve, mas eu imagino que tem a ver com, assim, pelo meu estudo em comédia romântica, tem a ver com um certo viés otimista, que pode estar ligado tanto à comédia quanto ao fantástico. E a matéria depois fala um pouco sobre histórias de super-heróis, como um exemplo do que pode ser leve, assim. Então, eu fiz esse artigo que tentava relacionar comfort food TV, o conforto narrativo, e a época da pandemia, assim, pegando esses dados de audiência, né? Então, e o que é comida de conforto? Eu tirei esse trecho de um texto, de um site de culinária mesmo, assim, só para ler para vocês. A Comfort Food nada mais é do que um movimento capaz de despertar em nós conforto, bem-estar e emoções positivas através de determinados alimentos. Isso acontece porque a comida que consumimos nos faz lembrar de situações especiais que vivenciamos, que pode ser um almoço em família, um jantar entre amigos ou um piquenique no parque com alguém que desperta em nós um sentimento especial. Bom, esse era um texto culinária explicando o que é o termo, mas eu, no projeto e nesse artigo, acabei usando textos da nutrição que estudaram, assim, uma literatura acadêmica da nutrição que estudou o termo e acaba relacionando ele a noções de bem-estar, otimismo, memória, pertencimento e simplicidade. A autora, né, ela divide a comida de conforto nas seguintes categorias: comida nostálgica, comida de indulgência, comida de conveniência e comida de conforto físico. E cada categoria estaria ligada, assim, à memória, ao excesso, e ao excesso aqui é específico de gordura, açúcar e caloria, e a praticidade, por último, ao prazer ou bem-estar. Eu não quis transportar essas categorias, assim, pensar um repertório dividido em categoria, mas eu achei interessante e instigante pensar essas características: memória, excesso, praticidade e prazer, assim. Eu aproximei o conforto narrativo com uma ideia de catarse, isso já desde o projeto, mas não uma catarse mais aristotélica, né, ligada à tragédia e sentimentos de piedade e terror, mas uma noção mais ampla de catarse, que tem a ver com recompensa estética, emocional e narrativa, né? Então, como eu falei, ao invés de uma situação dispersa de crise, nesse artigo eu tentei entender a pandemia como um momento não apenas de estresse emocional, mas de crise sanitária, social, interdição de encontros presenciais, desemprego, algo que muito concretamente traduz termos como estresse e desencanto que estavam no projeto. Então, eu também estudo de roteiro. Assim, em roteiro a gente sempre está tentando traduzir sentimentos como
ele estava confuso, ele estava nervoso, ele estava ansioso com ações, como estalar dedo, estalar o pescoço, se ajeitar na cadeira. Então, achei também esse momento de crise a partir da pandemia trouxe uma concretude assim que foi mais fácil. Então, usando os dados de audiência, né, que foram divulgados, além eu não fiz nenhuma análise fílmica, mas pensei como esse repertório do que seria esse comfort food no Brasil. Eu também olhei alguns dados fora do Brasil e não mudava muito. O que mudava um pouco mais de fora do Brasil, dos Estados Unidos era que tinha mais realities de date, que eu acho que também a gente poderia incluir numa ideia de comfort food TV ou conforto narrativo. E o que eu, assim, juntando todas essas novelas, comédias românticas, sitcoms, histórias de super-heróis, além deles serem super populares, eu não consigo ver um denominador comum, porque são muito distintos, mas a única coisa que eu consigo pensar que eles se aproximam é que dentro de um universo televisivo, dentro da televisão, o prestígio crítico não vai para normalmente esse tipo de obra, assim, vai mais são normalmente os dramas de horário nobre, como Mad Men, Better Call Saul, Sopranos. Assim. Então, a chave que eu usei para talvez entender por que essas histórias que não são, assim, não tem tanto prestígio crítico, acadêmico e estavam, além delas já serem muito populares, que eu tentei justificar ou pensar junto, não é nenhuma justificativa, mas entender uma chave de entendimento foi exatamente o cuidado. Durante a pandemia, eu também fiz um curso de teóricas feministas de vários campos, assim, do direito, da psicologia, da ética. E aí foi quando eu conheci essas teóricas do cuidado, que também estão espalhadas, são da ética, da antropologia e tal. E são autoras que veem o cuidado como um valor moral e uma política. Assim, o cuidado não seria apenas sobre laços afetivos, como normalmente a gente está acostumado a ver, mas atravessa a rotina, o campo político e as relações sociais mais amplas, como questões de gênero, raça e classe. Aí eu vou citar Joan Tronto, que é ela é das ciências políticas. Ela explica que o cuidado é sobre atender necessidades e é sempre relacional. O joelho ralado de uma criança que cai de bicicleta não tem a ver apenas com arranhões e germes, mas também sobre criar condições para que ela se sinta segura no mundo. E o cuidado, portanto, passa a ser um termo crítico, revelando privilégios e desigualdade. Uma política do cuidado parte do pressuposto de que todos somos vulneráveis, interdependentes em diferenciados graus. A professora Ilse Zieber resume as ideias de Joan Tronto ao esclarecer que o cuidado é um processo, uma relação. Envolve um conjunto de ações que orientam uma atitude em relação ao outro e a si própria. Cuidado, portanto, refere-se a relações interpessoais, ao bem-estar, reciprocidade e, num espectro político mais amplo, a uma ideia de comunidade. No entanto, a lógica liberal valoriza a autonomia, a independência, a escolha racional e abstrata a individualidade. A ética do cuidado, assim, surgiu dessa pesquisadora, Carol Gilligan, que é da filosofia e da psicologia, que ela viu que escolhas éticas que normalmente são imaginadas, assim, que na modernidade foi pautada por uma ideia de racionalidade, direitos universais e princípios abstratos, ela percebeu que uma outra ética pautada pelo cuidado ia pensar em relações como empatia, relação com o outro e o bem-estar coletivo. Ela até chama de voz feminina, mas sem biologizar, assim, ela tenta depois fugir dessa
crítica, mas não consegue. Mas essa ideia de que uma ética pautada pelo cuidado não seria tão central uma racionalidade, né? E aí, o que eu queria aproximar aqui, assim, no artigo eu faço bem calmamente, mas mais detalhado, talvez não fique tão claro aqui, mas eu posso responder, que na crítica da arte e do entretenimento há também uma tendência em privilegiar obras que valorizem aspectos intelectuais e sensoriais. Talvez o termo síntese para esse tipo de prestígio seria já em desuso filme-cabeça, usado por décadas para se referir a títulos de renomado prestígio crítico. O conforto narrativo estaria mais ligado aos gêneros do corpo, que a Mari apresentou ontem, eu nem falei aqui, eu falo no meu artigo, mas aqui não vai dar tempo de explicar, para discutir as ideias de excesso, prazer e repetição, que são as chaves que eu uso lá da Comfort Food para entender esse repertório, assim. E aí eu vou aproximar uma lógica racional das regras que determinam valores estéticos e narrativos dessa ética abstrata e racional geral, assim, da modernidade. Assim, eu faço isso com muita cautela, eu sei que é só uma aproximação, mas de alguma maneira eu percebo que é uma lógica que cria hierarquia de saberes, como razão e emoção, mente e corpo, também masculino e feminino. E eu acho curioso também, assim, que dentro desse conforto narrativo, normalmente, assim, e é um termo que vem da crítica não acadêmica, assim, que eu já pesquisei, são poucos artigos que tem da crítica não acadêmica. Na acadêmica eu não achei nenhum, só. Mas tem, normalmente, como vão descrever o que é esse conforto narrativo, essa Comfort Food TV, começam a falar sobre um gênero, comédia romântica, melodrama, gêneros que, em geral, são direcionados a um público feminino. E aí, gêneros como drama são considerados neutros, assim. Então, é isso. Eu ainda não desenvolvi, mas é a próxima parte da pesquisa que eu queria desenvolver, assim. Bom, se o cuidado consiste em atitudes e práticas para manter e reparar o mundo, vivendo da melhor maneira possível, isso é uma definição da Joan Tronto, né? A minha hipótese é que escolhas por narrativas de conforto podem configurar dentro da pandemia uma prática de cuidado pessoal, principalmente nesse momento atual em que o mundo atravessa uma pandemia na qual a nossa agência parece se resumir a sair de circulação e se isolar. Uma lógica do cuidado também requer uma noção distinta de sociedade, na qual todos somos vulneráveis e interdependentes, necessitando e ofertando doses maiores ou menores de cuidado ao longo da vida. Então, o convívio social é um dos principais motivos nostálgicos durante a pandemia, e o consumo partilhado de shows populares também apela a uma noção de comunidade e nostalgia. Aquelas características que eu cheguei a comentar, que era nostalgia, excesso, prazer e praticidade, assim. E, assim, eu vou fazer essa aproximação entre ética do cuidado e conforto narrativo. Eu sei, sem inocência, assim, eu estou atenta à ambiguidade da questão, eu sei que eu estou falando de obras audiovisuais massivas do capitalismo tardio, feito por empresas predatórias, assim, Netflix, mas eu uso o Richard Dyer e o artigo dele sobre entretenimento e utopia, que ele acredita que existe uma sensibilidade utópica do entretenimento, e aí ele vai analisar os números musicais, e ele percebe abundância, energia, intensidade, comunidade nos números musicais, e o Dyer vai falar que os números musicais, que fala que inadequações do capitalismo gerariam necessidades que seriam supridas pelo próprio capitalismo via entretenimento, que escolhe algumas necessidades deixando outras de lado.
Então, eu uso Dyer para observar esse caráter escapista do conforto narrativo, mas pensando numa certa ambiguidade, assim, como uma forma de cuidado, mas também como uma manutenção do sistema. Afinal, ao resolver problemas narrativos que na vida real não se resolvem, o entretenimento se mostra como uma promessa em si e a solução vem através do consumo continuado. As narrativas de conforto funcionam da mesma maneira como soluções, não direi utópicas, mas confortantes. Eu acho que eu cheguei na minha hora, né? Mas é isso, assim, é onde mais ou menos a pesquisa parou. Eu apresentei esse artigo e agora queria ouvir. Eu não sei se eu vou continuar falando sobre cuidado depois, sem o contexto de pandemia, mas é isso. Muito legal, Carol. Obrigada. Vamos passar agora para a fala da Carla e aí a gente faz as perguntas depois, né? O título da Carla é O Cinema entre a Queda do Céu e um Defeito de Cor. Obrigada, Lúcia. Bom, obrigada a todo mundo por estar aqui. Eu só me lembro do que o César disse, né? Você dá o título e depois corre atrás. É exatamente o que eu procurei fazer aqui também. Mas assim, antes eu queria fazer um painel do que eu, assim, rapidinho, né? Dizer o que eu faço na academia, assim, quais são os meus interesses, né? Eu gosto de documentário é o que me move desde quando eu quis fazer mestrado, desde quando eu quis entrar na academia, porque eu queria enveredar mais, conhecer mais, mergulhar mais no universo do documentário, etc. E nos últimos 6, 7 anos, assim, eu fui abduzida pelo tema das mulheres no cinema. E que eu não consigo sair porque é uma coisa enorme. Quer dizer, nunca vou sair, nem preciso, na verdade, sair, né? Porque eu acho que a gente tem que colocar esse pensamento, esse e outros pensamentos, dentro do que você faz. Isso, na verdade, isso nunca saiu. O documentário, talvez ele tenha questões mais, assim, teóricas, eu tenha deixado um pouquinho de lado enquanto eu faço esse apanhado, né, relacionado às mulheres no cinema. E nessa eu organizei, eu estava na UFJF, né, na Federal de Juiz de Fora, quando eu organizei em 2014 um colóquio de cinema de autoria feminina, que foi uma coisa muito importante, eu acho, porque a gente conseguiu reunir algumas pesquisadoras que já estavam começando, mas que estavam muito dispersas, né, assim, a investigar esse campo, né, de mulheres no cinema. E eu acho que a partir daí, por conta de outras ações também, de outras colegas, de outras pessoas, o campo foi se desenvolvendo. Eu acho que hoje a gente vê uma quantidade muito grande, muito maior, não é? De pesquisas relacionadas a mulheres no cinema. Eu tive a alegria muito grande de, em 2017, junto com a minha colega Nina Tedesco, né, a gente organizar uma coletânea, que é o livro Feminino e Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro, que é um livro que foi muito bem sucedido, assim, foi muito bem recebido, né? Foi muito bacana a gente ter feito. 2 anos depois, no ano passado, eu organizei Mulheres de Cinema, que é a história e a teoria do cinema mundial, feito na perspectiva feminina, né? Dando esse viés feminino que a gente está trabalhando, a divulgação, enfim. Enfim, é um movimento que vai no sentido... Eu vejo isso, né? Que a gente está indo no sentido dessa reparação trágica da ausência das mulheres no cinema, que é movida pela falta que havia, sobretudo no passado mesmo, porque eu acho que agora isso já está começando a surgir mais trabalho, embora faltem muitos aspectos ainda a serem investigados, etc. Falta de bibliografia nessa perspectiva, né? E, na verdade, isso se trata disso. A ausência das mulheres na história do cinema. Não é mimimi, não é queixa, não é lamento, não é defesa de território, não é dizer que as mulheres são superiores ou que o cinema das mulheres tem uma coisa especial que merece ser conhecida. É apenas elas foram ignoradas da história, né? E eu acho que se referir a esse mal, né, que deveria incomodar a todo mundo, acho que deveria fazer
ser de interesse de todo mundo, não só das mulheres. Nesse ano especificamente, né, nesse ano tão especial, eu estava afastada até agosto para pós-doc. Eu tinha afastado no meio de 2019, voltei agora em agosto, e nesse período eu pude sistematizar algumas ideias que eu já vinha iniciando, assim, o desenvolvimento, e aí eu consegui fechar alguns artigos, publiquei, estou publicando outros. Uma dessas ações assim, foi uma entrevista com a Olga Futema, que faz parte de uma série de entrevistas que eu fiz ao longo dos últimos anos. Eu acho que 8 ou 9 entrevistas que eu fiz, e eu não tinha feito nada com essas entrevistas, eu não tinha conseguido editar, eu não tinha conseguido trabalhar, enfim, fazer uma edição, e eu optei por começar pela Olga, né, por vários motivos. Embora seja a Olga Futema, cineasta, a gente sabe que a Olga está muito relacionada à preservação, e a gente acompanha, a gente sabe, sofre na veia o que vem acontecendo com a preservação do cinema aqui no Brasil, né? Eu também publiquei um artigo que fala de um filme que Helena Soberg fez em 74, ainda morando nos Estados Unidos. Aliás, ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, e é um filme que me parece muito precocemente ela discute algumas interseccionalidades, né, com muita precocidade no cinema, em 74. Também está saindo um outro artigo que eu estava discutindo a genialidade, né? Essa ideia tosca, que eu acredito ser tosca, né? De se valorizar aquilo ou aquele que se coloca superior a outros, né? E o que significa ser gênio? Quais são os gênios da história, e por que no cinema brasileiro não existem grandes cineastas mulheres, né? Claro que isso é uma provocação com essa questão do que é ser grande. Muito mais do que dizer se tem ou se não tem, porque isso não faz sentido. E também é um alerta a certos paradigmas, né? Assim, nos alertar a certos paradigmas que muitas vezes estão do nosso lado e a gente não consegue perceber, enfim. E também um outro artigo, um panorama do cinema brasileiro feito por mulheres, que eu combino verificando uma certa reação que Democracia em Vertigem, o filme da Petra, recebeu por algumas pessoas, certa hostilidade, não é? E que me parece que essa hostilidade ela está muito associada a necessidade de se ter uma voz assertiva, uma voz firme, uma voz de não trazer, uma voz que traga verdades absolutas, etc., né? E a Petra é o contrário, a vozinha dela é fraca, é miúda, ela fala titubeante, ela não tem certezas absolutas, e que eu acho esse paradoxo muito bacana para a gente, inclusive, comparar com o contexto que a gente vive agora. De autoritarismo, né, de afirmações definitivas, dessas certezas inabaláveis que nos inundam nas redes sociais e do próprio governo também, para a gente não esquecer, né, e essa indisposição ao diálogo, etc. Então, pensar essas duas coisas me interessa. Mas eu não gostaria, eu não pretendo falar aqui de nenhuma dessas outras coisas aí que eu estou falando, eu só fiz citar, espero que rapidamente, já também de ter me perdido aqui no tempo. Mas eu gostaria de falar de outras coisas que vêm me acompanhando mais intimamente, em especial neste ano, né? Eu quero me lançar aqui, eu vou me jogar nesse risco de incerteza, nesse terreno que ainda não está amadurecido, mas onde eu me sinto acolhida de maneira muito intensa. E também porque eu acho que as coisas elas não precisam se separar, né? Eu não posso ter valores pessoais que eu não possa praticar na academia. Para mim isso, enfim, isso não me diz muito, não me interessa, enfim. Em cada uma dessas abordagens que eu vou fazer aqui, tem a presença real de minhas orientandas e de meus orientandos, seja pelas aproximações teóricas, seja pelas propostas de seus projetos, seja nas referências, nos saberes que eles trazem. E é muito lindo, porque, na verdade, a gente escolhe
estar junto, né? Pelo menos a gente escolhe permanecer juntos, né? E para mim não faria sentido algum, menor sentido, se a nossa relação não fosse pautada pela ética, pela honestidade, pelo respeito, né? Pela amorosidade, pela gentileza. Então, assim, esse convívio me alimenta e me faz permanecer. Então, assim, de verdade, essas pessoas estão presentes em cada linha que eu falar aqui. Eu consigo visualizar uma ou outra de uma maneira ou outra. Porque isso, eu acredito que sejam essas características, esses valores que importam. O resto, a gente corre atrás, né? Então, eu vou usar algumas vezes o pronome feminino aqui para generalizar, tá? Só para a gente deslocar esse sujeito masculino, mas não se sintam excluídos. Pouca coisa está dando conta, né? Há um cansaço insustentável em relação a qualquer trajeto que seja reto, que seja plano, que tenha baixa modulação. É um cansaço de continuar sendo como antes, de continuar vendo como via, de pensar e de escrever como, em geral, pensava e escrevia. Até mesmo a novidade trazida por este ano tão drástico, que é o abusar dessa distância aqui, partilhada por esse modo remoto, né, já começa a se desgastar, porque a velocidade de tudo é incessante. Do ensimesmamento que o início da pandemia nos convidou a experimentar, ao translocado movimento kamikaze, que afronta o vírus para banalizar a vida, como ilustram as debochadas imagens de afrontamento dos bares e das praias lotados, né? É uma canseira de fundo de poço, né? Um poço que eu espero que a gente esteja chegando na sua profundidade máxima. É um tempo que nem tudo que está perto eu reconheço. Outro dia, eu sonhei que tentava desesperadamente entender o que falavam para mim. Falavam na minha língua, mas eu não conseguia entender nada. Quando eu acordei, eu gostei de me sentir estrangeira na minha própria língua, de me ver distante daquilo que era para ser próximo. É como se houvesse algo que justificasse o que eu não consigo, de fato, entender. Em outro sonho, uma voz repetia e repetia, até eu acordar. Algo em mim está morrendo, algo em mim está morrendo, algo em mim está morrendo. Essa voz dizia e repetia. E a morte, nesse sentido, nunca foi tão bem-vinda. Morrer para reexistir, morrer para existir de outra forma. É o que esse tempo parece anunciar. Esse tom, que pode parecer melancólico, é mais ou menos otimismo, né? Mesmo que seja enviesado. Acreditar na aproximação com o que, a princípio, está longe. E o contrário também, me sentir distante do que está perto. Assim, ampliar os imaginários e as subjetividades me parece um importante passo para permanecer no interesse pelo mundo, pela vida. Se esse interesse diminui, é porque em algum momento pensamos que as coisas já foram concluídas, foram dadas como acabadas. O que eu tentarei fazer aqui é dialogar com autoras que têm me lembrado que a vida não acaba nunca, que tudo mexe o tempo inteiro. Experiências limítrofes, vividas em especial neste ano tão excepcional, parecem ter ativado novas conexões. Vou falar de leituras que me põem em movimento. Na maior parte do que direi, eu vou me recolher para ouvir. O xamã Yanomami, Davi Copenhague, diz que as imagens do Shapiri, que mal traduzidamente seria uma espécie de espíritos conselheiros, só se revelam para os xamãs, e eles têm o dom de ampliar o pensamento. Só que os grandes xamãs morreram, e outros estão morrendo. E isso é assustador, diz Copenhague. Porque se desaparecerem todos, a terra, o céu, vão despencar no caos. E ele nos diz: as costas do céu sustentam uma floresta tão grande quanto a nossa, e seu peso enorme vai nos esmagar de repente com toda a sua força. Toda a terra na qual andamos está empurrada para o mundo subterrâneo. Vamos morrer antes mesmo de perceber. Ninguém vai ter tempo de gritar nem de chorar. Enquanto existirem xamãs vivos, eles conseguirão conter a queda do céu. Se morrerem todos, ele vai desabar sem que nada possa ser feito. Pois só os Shapiri são capazes de reforçá-lo e torná-lo silencioso quando ameaça se quebrar. Se nós nos formos, eles, os brancos, não vão viver muito tempo depois de nós. Mesmo sendo muitos, eles também não são feitos de pedra. Fecha aspas.
No livro publicado em 2010, onde ele nos conta a lógica da cultura Yanomami, sua compreensão das leis que regem toda a criação, todo o universo, Schopenhauer diz que seus espíritos se perguntam, irados: por que os brancos são tão hostis a nós? Por que querem nossa morte? O que têm eles contra nós e não os maltratamos? Assim é, diz Schopenhauer, e continua. Ficamos tristes com a ideia de desaparecer, mas nosso pensamento se acalma quando pensamos que os chapires são inúmeros e eles não vão morrer nunca. No dia 26 de agosto de 1959, Carolina de Jesus escreveu: a pior coisa do mundo é a fome. E no dia 31 de dezembro, registrou em seu diário, abre aspas, levantei às 3h30 e fui carregar água. Despertei os filhos, eles tomaram café, saímos. O João foi catando papel porque quer dinheiro para ir no cinema. Que suplício carregar 3 sacos de papéis. Ganhamos 80 cruzeiros. Dei 30 ao João. Eu fui fazer compras porque amanhã é dia de ano. Comprei arroz, sabão, querosene, açúcar. O João e a Vera deitaram-se. O sono surgiu, eu adormeci. Despertei com o apito da Gazeta anunciando o ano novo. Pensei nas corridas e no Manuel de Faria. Pedi a Deus para ele ganhar a corrida. Pedi para abençoar o Brasil. Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto no 1959 que dá para a gente dizer, vai mesmo. Eu não quero você mais, nunca mais. No dia seguinte, 1º de janeiro de 1960, Carolina escreveu: levantei às 5 horas e fui carregar água. Ailton Krenak pergunta: somos mesmo uma humanidade? E lembra que 70% da população não podem praticar o exercício de sequer ser. As gentes dos campos e das florestas são atiradas para as bordas, obrigadas a serem desumanizadas nas favelas e nas periferias. Se as pessoas, diz ele, não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo que compartilhamos. Krenak mostra como as instituições, desde a ONU, OEA, Unesco, Banco Mundial, etc., e também as universidades, elas não têm, de fato, compreensão da importância de se impedir que o planeta seja devorado pela mineração, por exemplo. Para essas instituições, basta manter alguns lugares como amostra grátis da Terra. Fomos levados, diz, a achar que a Terra é uma coisa e nós outra. Tudo é natureza, diz ele. O cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. E ainda diz, é normal conversar com pedras, se relacionar com montanhas, olhar para uma serra e saber se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Krenak diz que essas narrativas vão se perdendo, sendo esquecidas em favor de uma narrativa globalizante, superficial. E alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com cinema? E eu pergunto, e isso não é cinema? Cinema não é expandir subjetividades, criar imaginários, falar da vida, perceber o mundo que habitamos? Referindo-se ao relacionamento que ainda mantém com aquelas instituições, Krenak se questiona por que insistir em fazer parte desse clube, que na maioria das vezes nos limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade. Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Pergunta ele. E aqui eu lembro de como a academia também pode tolher essa capacidade de invenção, repetindo modelos de opressão. Eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento. Diz que sua provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar, porque nos causa desconforto estar caindo. Ora, a gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridas. Há 500 anos, lembra Krenak, as populações indígenas resistem e conseguem isso inflando suas subjetividades. Suspender o céu, então, é dilatar o horizonte, é enriquecer as subjetividades, cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu. E não é isso que fez Carolina de Jesus ao escrever seu Diário da Fome em forma de poesia? Suspender o céu, alargar sua subjetividade, construir seus paraquedas coloridos.
Krenak exalta o fato de não sermos iguais, mesmo que coabitemos no mesmo espaço. A capacidade de atrairmos uns aos outros pelas nossas diferenças é que deveriam guiar os nossos roteiros de vida. Mas não. Houve a ideia de que os brancos europeus poderiam colonizar todo o mundo, levando a humanidade obscurecida, leiam-se os índios, os quilombolas, aborígenes, caiçaras, ou seja, essa sub-humanidade que se agarra à terra, levar a eles a incrível luz de sua humanidade esclarecida. Mas o mundo, diz Krenak, está cheio de pequenas constelações, de gente espalhada, de gente que dança, canta e faz chover. Mas o fato é que o tipo de humanidade que somos convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Ana Maria Gonçalves conta a história de Querinte, que conhecera a violência desde cedo, ainda em sua África natal, onde nasceu em 1810. Ela brincava quando, aos 8 anos, foi sequestrada, colocada no navio com outras centenas e desembarcaram no Brasil, onde passaria a ser chamada de Luísa. Logo nos seus primeiros dias por aqui, depois da desumana travessia, ela conta que nos fizeram cortar os cabelos uns dos outros, nos deram roupas limpas e disseram que o tempo de vadiagem tinha acabado. Luísa, que carregava esse defeito de cor, viveria muito e cruzaria inúmeros episódios da história do país. Histórias que só conhecíamos pelo ponto de vista do homem branco. Verdade ou invenção, a história de Luísa, que daria a volta por cima e ainda voltaria à sua África, é a história de uma mulher inteligente que, apesar de ter no corpo e na alma as mais fortes instruções da violência, se fez respeitar e admirar pelos que conviveram com ela. No entanto, é secular a atuação da misoginia em sua fixação em humilhar as mulheres. Críticas como essas, algumas, abundaram. Um texto escrito na Idade Média definia a mulher como um animal que não é firme nem estável, é odioso, que alimenta a maldade, é fonte de todas as discussões, querelas e injustiças. E textos semelhantes se multiplicaram nessa época. E com as mulheres velhas, a literatura foi ainda mais implacável. Lúcia, eu estou chegando. Me dá mais 2 minutinhos. E com as mulheres velhas, a literatura foi ainda mais implacável. Centenas de obras, espelhadas em outras, se esforçam em reproduzir a exaustão ideias grotescas e repugnantes em relação a elas. Como lembra Simone de Beauvoir, Fernando de Rojas, no fim do século XV, com a Celestina, sua peça, ele cria a primeira protagonista de mulher velha, atribuindo-lhe os mais vis estereótipos: interesseira, intrigante, lúbrica, feiticeira, alcoviteira. Síntese de todos os vícios que desde a antiguidade eram atribuídos às mulheres de idade. Erasmo de Roterdã descreve a mulher velha com refinada perversidade, ainda mais aquelas que tinham vida e continuavam a pensar no amor. Diz ele: essas mulheres decrépitas, esses cadáveres ambulantes, essas carcaças infectas que exalam por toda parte um odor sepulcral e que, no entanto, exclamam a cada instante: nada é tão doce como a vida. Ora mostram suas mamas flácidas e nojentas, ora tentam despertar o vigor de seus amantes com os guinchos de suas vozes trêmulas. Fecha aspas. Enquanto isso, os homens eram louvados quando eles não se deixavam abater pela idade e mantinham amor à vida. E falar disso não é cinema? O mundo é substância do cinema, ou os mundos, né? E há mundos que valorizam as raízes, que nos levam a uma relação com o tempo e com a escuta, e deles são feitos filmes dispostos a ouvir o outro, e em especial o outro mais velho, guardiões da memória, admirados e ouvidos com interesse, como vemos em certo cinema pelo qual cresce o interesse. O cinema agoniza no Brasil, mas o cinema nunca esteve tão vivo, nunca foi tão necessário e nunca ficou tão claramente evidenciado quanto ele incomoda propostas de mundo autoritário, sobretudo ao se pretender livre e pensante. Paradoxo. Quanto mais se esforçam para sufocar toda a cadeia do audiovisual no Brasil, ameaçando-se a produção, a exibição, a distribuição e, de maneira muito especial, a preservação do cinema nacional, mais demonstrações de que algumas conquistas estão bem mais cristalizadas que em contextos anteriores de crise. A mentalidade colonizada, que menospreza o que é local, que tem imaginário forjado em culturas alheias, é cada vez mais inaceitável nos espaços de inteligência e de pensamento livre. Ser contundente é uma necessidade do momento. Exemplo maior de contundência recente, eu vou falar aqui da Sara Silveira, que é uma produtora gaúcha que mora em São Paulo e que nesse ano, em Cannes,
no festival, ela, ao descrever os desafios que o cinema brasileiro enfrenta, ela disse: é difícil nos calar. A Sara Silveira, que para desgosto do Erasmo de Roterdã, é septuagenária. É difícil nos calar com a força que a gente tem. E eu vou dizer uma coisa, para o Brasil e para o mundo: eu não preciso de armas, eu preciso de força, eu preciso de amor, coragem e momentos heróicos para suportar o que estamos vivendo. Nós vamos resistir, nós vamos vencer. E mais recentemente, imbuída de injetar ânimo às profissionais do cinema e audiovisual brasileiro, ela disse: eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser alegre, o que eu consigo é ter força. Estou transformando a minha tristeza em força. O sonho não vai acabar, nós vamos continuar sonhando, porque temos sangue nas veias, temos sentimentos dentro de nós, temos luta dentro de nós. Eu já passei por tudo isso e estar enfrentando tudo isso, não pensem que me abate. Me dá tristeza, me dá mágoa, me corrói o coração. E ao mesmo tempo que está corroendo, tu tem que sobreviver e lutar e transformar isso numa coisa maior. Duvido que alguém me derrube, ninguém vai nos derrubar. Eu amo o cinema brasileiro, eu sou o cinema brasileiro, é o meu ofício. Eu encerro com as palavras da produtora Sara Silveira, que elas ecoem em nossos corações nesses tempos, mas que vão passar. Obrigada, Lúcia, desculpa, eu acabei me excedendo. Obrigada, Carla. Vamos passar rapidamente para o Maurício, que vai falar das cartografias latino-americanas, a construção de fronteiras políticas, simbólicas e culturais pelo cinema e audiovisual. Bom dia a todas. Queria agradecer muito esse espaço que vocês abriram aqui para a gente. Ontem foi um dia lindo de manhã, acompanhar aqui a fala de vocês. Infelizmente, não pude estar aqui na segunda, mas foi uma experiência realmente muito afetuosa, assim, mais do que acadêmica, porque é acadêmica também, mas eu me senti muito próximo, né, nesse registro que a gente apresenta as nossas pesquisas, mas também a gente percebe que essas pesquisas elas fazem também um sentido ético, né? Elas constroem um sentido ético para cada um de nós também, né? A gente consegue perceber assim na pesquisa que cada pesquisa que vai sendo apresentada um pouco assim de um perfil de disponibilidade ética de cada um de nós, sabe? De compromisso, né? De convocação à ação por onde cada um de nós acha que deve atuar, né? Isso ficou muito demarcado na fala de cada um de vocês. Então, isso é muito bom a gente perceber o engajamento, né, desse grupo de professores e colegas, né, diante de realidades que são tão violentas, né, que são tão problemáticas, que são tão complexas e que a gente não foge à luta nesse sentido do enfrentamento através das nossas pesquisas. Posto isso, eu vou começar a apresentar. Foi muito bom, eu parei ontem, eu ia falar assim, eu vou falar meio com improviso, mas eu resolvi fazer uma estruturazinha ontem, e foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu fiz uma espécie de balanço desses 3 anos da minha atuação no programa. Então, de fato, eu acho que isso que vocês pensaram, né, a Lúcia e a Carla, esse espaço aqui, esse seminário, ele de fato tem um pouco essa característica mesmo, né, de uma avaliação, eu acho, um balanço, uma avaliação do programa. Eu tenho percebido um pouco isso. Então, para mim, eu também eu preparei essa fala pensando um pouco nisso, né? O que eu fiz nesses 3 anos? São 3 anos? 3 anos. Nesses 3 anos de programa, assim, qual foi meu percurso diante dessa minha prática da pesquisa, né? Bom, eu queria, primeiro, falar que no marco mais amplo, eu penso aqui esse projeto de pesquisa nessa aproximação com uma ideia de América Latina, né? A gente sabe que esses conceitos são um pouco forjados, né? Eles são um pouco imaginados, né? Então a gente tem aqui um marco maior, né?
uma ideia de América Latina como alguma coisa que é sempre processual, alguma coisa que não é um conceito acabado, né? É um conceito que reivindica, no âmbito das disputas políticas em torno dessa ideia de América Latina, né? Mas que ganha alguma materialidade nos filmes, né? Ou alguns contornos, né? Em torno desses imaginários que são construídos na materialidade dos filmes, né? Então, essa é o primeiro movimento, né? Inclusive, essa característica que cada vez mais forte nesses processos, né? Nessas pesquisas, estão norteando, quer dizer, elas estão sendo muito contempladas nesse grupo de estudo excepcional que o Fabião organizou, que mais uma vez eu vou fazer menção aqui, porque é uma coisa impressionante, o drive que ele está organizando com a bibliografia e os filmes é uma coisa impressionante. O Fabiano realmente é uma figura, é um muso, sabe? Assim, é uma figura que, primeiro, consegue mobilizar 80 pessoas, mais de 80 pessoas, um grupo de estudo que já perdeu completamente uma feição, assim, exatamente, de grupo de estudo, porque é um evento, né? Inclusive, tem gente espalhada no Brasil inteiro e fora daqui, gente dos Estados Unidos, que está assistindo, está acompanhando, está debatendo. Então, assim, só alguém como ele poderia, né, com esse carisma e com esse né, esse poder de sedução que ele tem, que poderia mobilizar esse grupo tão fascinante. E isso que está acontecendo lá, a generosidade, tudo, eu acho, é isso, né? Só para confirmar o que já foi falado em algumas frases aqui, essa grandiosidade dessa figura que é de uma generosidade, um conhecimento, né, de uma maestria no cuidado das teorias que é excepcional, né? Bom, dito isso, essa pesquisa, objetivamente, né, ela tem um interesse numa produção audiovisual em torno da ideia de fronteira do México e Estados Unidos, né? E eu penso essa fronteira aí como esse espaço, né, esse lugar, a partir de um aspecto problematizador de uma geopolítica norte-sul, né, que define, em primeira instância, uma ideia de América Latina. Então, eu acho que é uma fronteira emblemática, né, para a América Latina. Essa fronteira é uma espécie de tradução das relações de poder entre Norte e Sul, né, no âmbito da América Latina. Então, é uma paisagem geopolítica que evidencia alguns sintomas de extrema desigualdade social, né, e de uma assimétrica distribuição de riquezas, né, responsáveis por essas estratégias de exclusão social nessas dinâmicas entre Norte e Sul. Então, essa é uma certa espécie de justificativa do porquê da importância dessa fronteira para a gente pensar, né, ter um primeiro imaginário sobre a América Latina. Acho que é uma fronteira emblemática, né? Esse espaço da fronteira México-Estados Unidos, ele é pensado, por um lado, através das discussões de uma certa geopolítica, né, de uma certa tensão da dominação territorial, né? Estou pensando aqui nas relações de poder, estou pensando aqui nas configurações arbitrárias dos mapas, né, nacionais, né, na formação dos estados nacionais, estou pensando na violência com que esses mapas foram forjados, né? Então tem por um lado, um horizonte de pensar essa geopolítica, né? E por outro lado, estou pensando esse espaço também da fronteira como um potencial de enunciação, né? Assim, a sua expressão enunciadora de questões, né? E aí, prioritariamente, eu estou falando de políticas de representação que estão colocadas nesses filmes, né? Então, esses são duas espécies de eixo, né, com os quais eu desenvolvo essa pesquisa aqui. Claro que são dois eixos que se comunicam, né? De um lado, essas discussões da geopolítica, e de outro lado, essa questão da enunciação dessa fronteira por esses filmes, né? E aí, essa discussão geopolítica, né, eu percebi que ela me demandou, né, pensar essa geopolítica, a questão territorial, né, e essas relações de poder na formação desses territórios, me demandou eu refleti a respeito de um pensamento espacial, né, porque esses filmes
esse repertório que vai ser que é abordado nessa pesquisa, né, que é frequentado nessa pesquisa, ele exige que a gente tenha uma preocupação a respeito disso, né, construir uma certa reflexão sobre a produção de um pensamento sobre o espaço, né? Essa é uma questão. E essa ideia de espaço, né, é uma ideia que tem produzido várias abordagens no âmbito da cultura, no âmbito da produção cultural, né? Através de uma recuperação de um movimento que ficou conhecido como uma virada espacial, né? Na tradição aí de um pensamento formulado por Henri Lefebvre, por exemplo, e organizado pela contribuição de diversos geógrafos, né, que nos interessam acolher no escopo da pesquisa. Vocês podem ouvir, tem uma paisagem sonora doméstica, né, que é inevitável, né, faz parte, está atravessando, mas é isso, tem uma pessoa pendurada numa cadeira aqui na minha janela, então essa convivência que não tem uma hierarquia de valores dos trabalhos, né? Então, vivemos assim. Essa questão geopolítica da fronteira exige a gente pensar formular esse pensamento espacial, né? Na tradição desses geógrafos, né? Que estão pensando a questão do espaço. Então, nos interessa, nessa pesquisa, por exemplo, convocar David Harvey, por exemplo, né? Que pensa o espaço como uma palavra-chave para o pensamento contemporâneo, né? Trazer, por exemplo, a contribuição de Milton Santos, que vai trazer essa natureza, né, do espaço como dimensão social, né? Pensar os estudos de Rogério Rasbar, nosso colega da geografia aqui da UF, né? Em torno dessa questão das disputas, né? A partir da ideia dos territórios. Trazer a contribuição de Doreen Massey, que é uma geógrafa feminista, que vai pensar a compressão do tempo e espaço nas questões das mobilidades, né, desse fluxo de deslocamento na contemporaneidade, né, essas mobilidades das diásporas, por exemplo, e num conceito fundamental para a gente, que é o conceito de geometria do poder, né, como que esses deslocamentos produzem essas geometrias do poder, né, que é fundamental para a gente pensar que essa fronteira apresenta uma perspectiva diaspórica, né, de fluxos que está relacionado a esse lugar emblemático, né, e são fluxos de corpos, né, de pessoas, né, são fluxos de mercadorias, são fluxos de tecnologia e são fluxos também de conhecimento e saberes, né, são essas trocas que estão organizadas em toda essa geometria do poder, né, e aí esse primeiro eixo, que eu estou chamando aqui de eixo, né, de constituição dessa metodologia, ela acabou por originar o primeiro curso que eu dei no PPG-Cine, que foi em 2018, né, para a turma no segundo semestre, né, de 2018, que foi um curso que pensava as teorias formuladas justamente a partir de uma perspectiva dessa construção de um pensamento espacial que contribuísse para as discussões sobre a América Latina, né? E aí a gente trouxe, além desses geógrafos, né, e desses nomes que eu já citei aqui, a gente trouxe Fernando Ainsa, que é um teórico uruguaio, a gente trouxe o Mbembe, né? A gente trouxe Eduardo Lissan, a gente trouxe Boaventura de Souza Santos, o Aníbal Quirrano, a Glória Anzaldúa, que são teóricos importantes para a gente pensar essa questão. Quer dizer, eles não são centrados na questão espacial, mas há um pensamento sobre o espaço que atravessa, né, a teoria desses intelectuais e dessas intelectuais, né? Então, esse é o primeiro eixo. O segundo é essa fronteira a partir do seu caráter de enunciação, né? O que a gente está interessado em ouvir, né? O que esses filmes falam sobre essas fronteiras, qual é o potencial de enunciação que eles apresentam, né? E aí me interessa pensar também nas políticas de representação, né? E aí, nesse sentido, a opção é a teoria decolonial, que na verdade não é só uma opção metodológica, mas é na verdade, uma convocação ética, né? Alguma coisa a Carla falou, né? Que a gente escolhe os nossos objetos, a gente é atravessados por eles, mas esse não é só para a gente pensar os filmes. Eu não penso na teoria decolonial
como alguma coisa que só vai me ajudar a olhar para os filmes. Isso é uma convocação à agenda, né, política, ética, né, que vai fazer com que eu pense não só os filmes, mas as relações de poder, o mundo, até porque o cinema está inserido, o cinema é o mundo, né? Então, como eu penso as minhas relações com os meus amigos, como eu observo a vida, né? As minhas relações afetivas, tudo está organizado em torno de uma agenda política com a qual eu me sinto implicado, né? Então, esse é um outro eixo que, para mim, é importante, né? Que é ter esse olhar que passe por um processo de observar as permanências dessa estrutura de poder organizadas pela experiência colonial, né? E aí nos interessa a colonialidade do poder, o conceito de colonialidade do poder, do Aníbal Quijano, a questão da sociologia da imagem de Silvia Kuzakanski, a questão da colonialidade do ver, do Joaquim Barrientos, Ramon Grasfogel, Maria Lugones, uma série de autores, né, de intelectuais, autores e autoras que estão implicados com essa agenda, né? Vou tomar um golinho de água. E aí, esse segundo eixo, ele deu origem ao segundo curso que eu ofereci na pós, que foi no segundo semestre do ano passado, né? Que era um curso que pensava a questão da colonialidade, né? Assim, umas discussões sobre essas teorias a partir dessa discussão do colonial, né? Onde a gente pôde ler, além de parte desses nomes que já foram citados aqui, a gente teve Alberto Memmi, Aimé Césaire, o Franz Fanon, Silviano Santiago, a Grada Quilomba, Bell Hooks. Então, teve uma série de autores e autoras que foram convocadas para a gente pensar essa questão de um projeto de decolonização, né, cultural, né? E aí, essa espécie de dois eixos, estou chamando de eixos, mas eu não sei exatamente, são duas disponibilidades, né? Assim, são duas vontades, né? De se aproximar desses filmes, né? Eles vão chegar num conceito que é um conceito crucial para a pesquisa, né? Que eu acho que talvez seja a palavra-chave principal, que é um conceito de enorme complexidade, como se tudo isso não fosse, mas esse é um conceito de enorme complexidade e que mobiliza toda a pesquisa, que é a ideia de fronteira, o conceito de fronteira, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe que é um conceito absolutamente polissêmico, de uma enorme abrangência e de múltiplas abordagens por vários campos de conhecimento, né? Então, a gente tem aí um referencial muito grande, né? E de muitas abordagens diferentes que estão em épocas diferentes, que foram produzidos em contextos diferentes e que nos ajudam, né, a pensar essa polissemia em torno desse conceito. E que é um tema que atravessa também o maravilhoso grupo de estudos organizado pelo Fabian. A gente teve vários encontros, né? Inclusive tem uma pastinha lá sobre fronteiras, com os filmes e com a bibliografia maravilhosa. É um drive de ouro, né, que a gente tem aí, que o Fabian sistematiza nesse grupo de estudo, né? E a gente passa daí por algumas seleções, né, dessas abordagens múltiplas. A primeira é Frederick Jackson Turner, que é um historiador americano, né, dos Estados Unidos, do final do século XIX, disso que foi conhecido como história progressista, né, dos Estados Unidos, e que ele tem um texto clássico, que é o Significado da Fronteira na História Americana, foi escrito no final do século XIX, né, e que nos ajuda a pensar, por exemplo, as primeiras representações da fronteira nos filmes americanos, nos filmes dos Estados Unidos, desde os primeiros western, lá da década de 10, por exemplo, né? E todo o desdobramento desse gênero no cinema americano, né? Pensar, por exemplo, os filmes do Broncho Billy, que são western produzidos ali no final da década de 10, e foi uma série de filmes ao longo da década de 10, não, da primeira década do ano, e que prosseguiu na década de 10, né? E toda essa tradição do western, por exemplo, né, no sentido da fronteira como um processo de americanização, de construção de uma identidade cultural dos Estados Unidos que está pautada
por essa perspectiva de uma fronteira que não é colocada como limite, mas como superação do limite, né? Então isso é muito interessante para a gente poder observar esses filmes. O segundo conceito de fronteira é do próprio cinema fronteiriço, que é um conceito organizado pela Norma Iglesias Prieto, que é uma pesquisadora, uma teórica do cinema mexicano, né? Ela trabalha exatamente na zona de fronteira, ela é professora, durante muito tempo ela atuou ali no Colégio Fronteira Norte, em Tijuana. Hoje ela dá algumas aulas na Universidade Estadual de San Diego também, né, na Califórnia. Então, é alguém que está produzindo esse conceito ali exatamente nesse espaço da fronteira, e ela vem trabalhando esse conceito de cinema fronteiriço desde os anos 80 até os anos 2000. Ela vai publicando artigos onde esse conceito vai tomando outras formas, né? E aí a gente tem um terceiro eixo de discussão sobre fronteira, mais conceitual, que são os estudos ticanos, né? Esse repertório teórico conhecido como Border Studies, né? Os conceitos de fronteira, de estudos de fronteira. E aí a gente convoca Ana Castilho, convoca Tcherny Moraga, Juan Flores, mas, sobretudo, 2 autores que são centrais nessa perspectiva de fronteira, das teorias de fronteira, para a gente pensar nessa experiência específica ticana, que é a Glória Anzaldúa e o Guillermo Gomes Penha. São 2 autores que mexem com a cabeça da gente de uma forma que a gente não pode atravessar a leitura desses autores sem se sentir modificado por eles, tocado e completamente implicado, né, assim, com essas leituras. E através desses 2 autores, as discussões elas se desenvolvem também no âmbito geopolítico, mas para além deles, né, encontrando as discussões numa perspectiva identitária e existencial também, né? O conceito de fronteiras dele passa por uma espécie de existência, né? Eles existem, né, nesse conceito. E aí o conceito de fronteira acaba assumindo outras perspectivas de debate, por exemplo, como gênero, como raça, como classe, sexualidade, ancestralidade, a fronteira na sua dimensão linguística, a fronteira na sua dimensão espiritual, nessa relação com as ancestralidades. É um conceito carregado de ambivalência e absolutamente polissêmico. E um conceito performático também, porque são textos que operam na produção de uma performance textual também. O Guillermo Gomes Penha é um performer também, tem várias produções audiovisuais performáticas, tem um grupo do qual ele fez parte, que é o La Pocha Nostra, né, que é um grupo de atuação de performance, né, na Califórnia, é professor universitário também e é um performer que atua em diversos âmbitos. Eu esqueci de falar, quando der os 5 minutos, pode me interromper, porque eu não consigo coordenar a fala e a leitura no chat. Então, por favor, não tem problema algum. Aproveitando, já tem 5 minutos. Isso, 3, na verdade. Então tá, vou falar bem rapidamente. Bom, esse seria o terceiro curso que eu iria dar, que era as teorias de fronteira, mas que foi suspenso, porque nesse momento eu deveria estar no estágio de pós-doc, que começaria no início de agosto e que foi abortado pela pandemia, está em suspenso, né? Mas, só rapidamente dizer que essas 3 perspectivas de fronteira, elas trazem também à baila 3 cinematografias. A gente não pode pensar esses debates sobre filmes de fronteira no cinema audiovisual sem pensar essas cinematografias em relação, que essas cinematografias em relação, que é o cinema estadunidense, o cinema mexicano e o cinema ticano, né? Essa relação entre essa produção cinematográfica desses 3 cinemas. Esses filmes, eles também estão organizados por temas. Eu vou falar muito, muito brevemente. Esses filmes também são organizados por espécies de eixos temáticos, né? Onde a gente pode pensar o trânsito dos indocumentados, quer dizer, a passagem clandestina, as narrativas de viagem, o cruzamento da fronteira, personagens em deslocamento. Esse é um eixo. O segundo eixo é a questão da violência. Também não quer dizer que esses eixos sejam separados, né? Eles também se comunicam, mas eles são organizados. Posso perceber 3 eixos. A questão da violência, sobretudo a atuação do narcotráfico, né? O universo das drogas narcóticas, né? Que inclusive no México vão dar origem a uma espécie de subgênero do cinema de ação, que é o narcocine, a partir dos anos 70. E o terceiro eixo temático seria o estatuto desse personagem mexicano-americano em contexto dos Estados Unidos, né? Essa questão de uma interioridade ticana, de uma subjetividade
desse lugar, desse entre-lugar, né, que se organiza aí na experiência do latino nos Estados Unidos, né, como cidadão de segunda categoria. Bom, nesse momento da pesquisa, eu deveria estar lá fazendo essa pesquisa que teria começado agora, que é justamente um levantamento histórico de como o cinema mexicano atuou, né, traduziu essa discussão ao longo do século XX, até agora, né? E aí, só rapidamente para pontuar uma questão que é o que me interessa nesse momento, que me interessaria se eu lá estivesse, né? Foi muito importante para mim também, isso é importantíssimo a gente falar. Foi muito importante um estágio que eu fiz de capacitação. No início do ano passado, eu passei 2 meses no México, atuando na Filmoteca da UNAM, na biblioteca da Cineteca Nacional, no Colégio Fronteira Norte, em Tijuana, e essa foi onde pela primeira vez eu fiz uma espécie de levantamento mais coeso, né? Mais robusto desses filmes, e que estava previsto nesse pós-doc agora, está presente nesses 2 lugares, né? Na cidade do México, em Tijuana, e também na Universidade Estadual de San Diego, em uma pesquisa com o Ramírez Pimenta, que é um especialista em narconarrativas, né? Isso tudo está em suspenso, mas eu só queria avisar que há um interesse de pesquisa agora é ver como o cinema mexicano traduziu essa discussão a partir da relação com os gêneros cinematográficos, porque a gente percebe que esses filmes, eles foram organizados nesse diálogo, nessa relação com os gêneros cinematográficos. O primeiro filme, essa temática aparece no cinema mexicano nos anos 20, mas ela ganha projeção no final dos anos 30 e, sobretudo, nos anos 40. E aí a gente tem vários gêneros que acolhem o tema da fronteira. São os melodramas de imigração, são os melodramas cabareteiros, são as comédias rancheiras, os western fronteiriços, que também se chamam Chile Western, alguns pesquisadores chamam de Chile Western, o narcocine, os filmes de temática ticana mexicana e algumas narrativas do novo cine mexicano também, como, por exemplo, Maria Novaro, que tem o Jardim do Éden, que é um filme que se passa em Tijuana, ali na fronteira entre Tijuana e San Diego, né? Bom, desculpa tomar mais tempo do que eu tinha, mas, em linhas gerais, é essa situação que está essa pesquisa no momento, tá bom? Obrigado pela atenção. Muito legal. Eu achei que foi outro encontro, assim, as falas desse primeiro bloco, né? Com tantos elementos transversais. Fiquei também pensando nas repercussões das falas de vocês no meu próprio trabalho. Se tiver questões, por favor, se inscrevam. Rafael, quer fazer sua pergunta para a Carol? Tá sem som, Rafael. Desculpa. Oi, tá ouvindo? Sim. Foi maravilhosa essa apresentação de vocês 3, o cuidado com as palavras, a precisão dos conceitos, sem abrir mão da emoção, apesar da inteligência das palavras. Mas eu queria fazer uma pergunta breve para a Carol, para não estender muito, que também achei muito bacana você trazer essa ideia do conforto como um termo para discutir essa produção que você tem se dedicado já há bastante tempo, né? Foi na banca da sua tese, e essa relação com a comida, do comfort food, especialmente pensar, talvez, como essa expressão de comfort food pode revalorizar, né? Ou não revalorizar, mas trazer um outro entendimento para aquilo que era chamado de enlatado, né? Porque o enlatado dizia muito de uma produção em massa, mas dizia pouco por que as pessoas gostavam de enlatado, né? Se é tão ruim. Mas qual era a razão? E essa ideia do comfort food é muito bacana, inclusive também pensar em relação ao junk food, né? Ou seja, uma trajetória de expressões culinárias que a gente pode pensar para o cinema, mas aí quando você fala no final realmente de que é uma produção feita por conglomerados, etc., que a gente pensar nisso, eu fiquei pensando no efeito compensatório que talvez elas tenham, pensando muito nessa ideia do guilty pleasure que a pessoa fala quando admite que gosta de alguma série que ela acha ruim, que tem muito a ver essa ideia de culpa também com a comida, né?
como a ideia de culpa acompanha, mas a ideia da culpa compensatória, compensar algo através da comida, e como isso pode ser pensado também para os produtos audiovisuais. Enfim, se você quiser comentar, porque eu acho muito bacana aquilo que você falou no finalzinho. Quer já responder, Carol? Sim, pode ser. Sim, tem total relação. Acho que na minha tese eu cheguei a falar, quando eu falo de prazer, a relação entre comédia romântica e prazer, eu uso também a ideia de guilty pleasure, que é ótimo, assim. Eu lembro que o Altman, ele fala, naquele livro dele de gênero, que ele fala que quando alguém revela um gosto genérico, tem sempre uma sensação de sair do armário. Então, eu tenho pensado nessas coisas, sim, mas ainda não desenvolvi. Eu acho que é um caminho. Obrigada, Rafa. Ele quer fazer sua pergunta para o Maurício? Pode ser. Obrigada, gente, pelas falas. Eu tenho um comentário, assim, para a Carol e, na verdade, uma pergunta pontual para o Maurício, mas que tem a ver um pouco, assim. E que eu fico pensando nessa questão, assim, e aí pensando um pouco nessa questão de conforto e culpa, sabe? Se não tem nessa formulação de culpa, tanto em relação à comida, quanto em relação a esse tipo de consumo mais escapista, digamos assim, ou então mais desse entretenimento mais massivo, mesmo considerando que eles estão falando dentro de um lugar desses atravessamentos que a gente sabe, né, do capitalismo e tal, se não tem, por outro lado, uma vez que muitas dessas narrativas que você coloca, Carol, e aí tem a ver com a minha questão com o Maurício, tem muito uma adesão a um tipo de estética muito popular e massiva, de muito do gosto popular, se não tem, na verdade, um discurso muito pejorativo, no final das contas, de uma distinção de gosto, entendeu? E aí, quando eu falo, mesmo na questão da culpa em relação à comida também, porque parece que a gente não pode se jogar, porque parece que a gente não pode virar corpos excessivos, volumosos, porque a gente não pode, sabe, dentro de uma espécie de lógica da magreza, da beleza eterna, da produtividade e de uma certa austeridade, entendeu? Então, eu fico pensando, eu não sei, de um jeito meio enviesado, se não tem um pouco isso, assim. Claro que eu também, com isso, não estou querendo simplesmente virar a ampulheta e esquecer que a gente tem questões em relação a uma dinâmica capitalista, né, e que isso está tudo muito ambivalente, né? Então, não é isso. E aí, com esse comentário, eu queria juntar um pouco com uma pergunta pontual em relação ao Maurício, se você considera, Mal, pensar um pouco nessa discussão em relação a esse cinema de fronteira, ou esse audiovisual de fronteira, se você olha e como que você olha para essas narrativas, novamente, vinculadas a empresas, a grandes empresas capitalistas para um público massivo, televisivo, por exemplo, né? Porque eu fico pensando como você tem um submercado nos Estados Unidos, sobretudo, de séries de televisão muito dentro da lógica de sitcom, de uma produção, assim, inclusive com um Star System local e pegando um Star System, inclusive, da telenovela mexicana, que tem uma grande audiência nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos numa certa parte. É óbvio que a mais famosa que virou, que é famosa pra gente também, é Jane the Virgin, mas não necessariamente, não só. E que fala muito desse lugar de uma vivência fronteiriça, né? Por conta da experiência migrante e tal. Mas eu estou tentando lembrar de uma, até enquanto você estava no final da tua fala, até entrei aqui no meu Netflix para tentar achar uma série que estreou há pouco, mas eu não estou lembrando o nome, mas que é a história de uma família mexicana nos Estados Unidos, quer dizer, de origem mexicana nos Estados Unidos, e que eles têm uma lojinha de comida mexicana e que vão retrabalhar nessa gourmetização toda uma ideia de taco, assim, que viram bem famosos dentro do bairro. Então tem toda essa coisa de meio hipster, meio gourmet, com essa pegada. E eles vão fazer, tudo na chave da comédia também, vão fazer uma piada em relação a esse tipo de apropriação de uma vida fronteiriça, né? Então, não sei se isso te
Se você pensa em trabalhar esse tipo de coisa também, porque você falou muito em torno de uma tradição assim de filmes, né? Enfim, para um certo tipo de circuito, mas eu não sei se você pensa em relação a essa questão televisiva, enfim, se faz sentido para você. Obrigada pelas falas, gente, foi emocionante. Maurício. Então, Mari, a produção é enorme, é gigantesca, né? Até assim, meu último movimento, dos últimos 2, 3 anos atrás, era um pouco, dos últimos 2 anos, era um pouco pensar numa produção já que pautasse a questão do muro especificamente, né? A partir do governo Donald Trump, que já está indo, né? Que foi uma questão central, né, da discussão da política de Donald Trump, a questão do muro, esse dispositivo de controle, né, que o muro aciona, né? Me interessava ver assim, como será que essa produção tá rolando, né? E não teve ainda assim, possibilidade de se pensar em termos de um grande corpus de longa-metragem, né? Mas surgiram várias produções do tipo propaganda de televisão. A Corona, por exemplo, tem uma propaganda da cerveja Corona, não coronavírus, né? Tem uma propaganda com o muro, né? A gente tem uma produção gigantesca de memes sobre o muro, que também é interessante, né? Ver como curtas-metragens. Eu até tenho apresentei um trabalho ano passado na Compós, né? Com a Marina Caminha, que também faz pós-doc aqui no PPG Cine, que era sobre um curta-metragem, Mamon, né? Um curta-metragem sobre o muro, especificamente, sobre a questão do muro, né? E que tem uma simulação de Donald Trump na narrativa e tudo mais. Então, assim, o interesse em acolher, também interessa ficção e documentário, não estou fazendo muita distinção, não. Esse momento específico da pesquisa, em que eu estaria lá no México, é que eu teria um pouco essa vontade de pensar essa tradição dentro do cinema, especificamente, né? Por questão mesmo de oportunidade, né? De poder ter acesso a esses filmes e pensar como o cinema, né, trabalhou sempre nessa chave do popular, porque inclusive ele se organizou a partir dos gêneros cinematográficos, né, que é o que aponta aí essa pesquisa, até porque também essa é a forma de como o cinema se organizou no México, como uma indústria dos anos 40, 50, né? Então, é um pouco isso, mas muito interesse. Agora, acontece que o escopo é muito grande, né? Assim, então, a questão do gênero cinematográfico, porque está me interessando mais agora na história mais assim, tradicional, né, do cinema mexicano, é um pouco por conta desse projeto do pós-doc, né? Não sei, está interrompido. É isso. Obrigada, Fabiana. Libera o drive aí, Fabiana. Mária, eu só queria te falar uma coisa que você falou para tomar cuidado para não ficar uma questão moralista e tal, mas eu tô sempre, na verdade, eu sempre tomo cuidado da ambivalência para mostrar a crítica, porque a minha tendência é valorizar. Então, acho que hoje eu não fui claramente, assim, não falei tão, como eu normalmente trato essa ambivalência na crítica, mas também eu acho até que a ideia de conforto já traz alguma ideia positiva e tal, eu estava mais problematizando, então foi isso. Índia, né? Queria fazer uma pergunta para a Carol. Queria agradecer pelas apresentações maravilhosas. E, na verdade, era mais uma questão sobre essa ideia da comida como conforto. Há algum tempo atrás eu venho pensando que isso vai para além da comida, talvez. E não sei se vocês observaram, mas a Netflix recentemente disponibilizou todos os filmes do Indiana Jones. Indiana Jones, para mim, atenção, assim, eu brinco que eu chamo isso tudo de gosto de infância. E aí o gosto de infância tem a ver com uma coisa bem sinestésica, né? Que é esse prazer que você sente com o filme, o prazer que você sente com o alimento.
E aí eu fiquei me perguntando também que talvez esse gosto necessariamente ele não seja um gosto muito padronizado, estabelecido, ele vai variar de pessoa para pessoa, e necessariamente pelo fato de você ter uma boa relação com esse filme, com essa comida, não quer dizer que outra pessoa vai ter a mesma relação. Aí eu fiquei pensando um pouco na nostalgia, no conceito de nostalgia. E aí não sei se Carol tem contato com esse conceito, tem interesse em trazer esse conceito para o trabalho dela, tá? Eu acho que é um conceito interessante, porque ele parte de uma certa idealização a partir do recorte de determinados momentos, né? Isso justifica a gente, por exemplo, gostar de... Eu brinco quando eu faço alguma coisa que não é gosto comum, que todo mundo vai gostar, ou um filme, uma comida, qualquer coisa assim. Eu brinco que é gosto de infância, e gosto de infância é uma coisa muito particular e que dificilmente você consegue reproduzir, de certo modo, né? Então a minha questão seria mais nesse sentido, se você tem, partindo dessa ideia aí do gosto da infância, se você tem a perspectiva de trazer o conceito de nostalgia, de pensar um pouco como esse conceito de nostalgia estaria associado a esses filmes, a estas possibilidades aí de representação. Pegando uma carona nessa pergunta da Índia e fazendo um comentário que é para a Índia, que é para Carol, mas também um pouco para a Kylie e para o Maurício, que a questão do acolhimento, né, me parece que atravessou assim as falas todas, e eu achei super interessante, Carol, essa tipificação do cinema do conforto que você traz a partir da comida de conforto, né? Então, acho que tem essa, como você falou, essa vertente nostálgica, né, a partir do que a Índia tá propondo, e acho que é assim, se encontrar no já conhecido, e aí eu acho que explica esse lado popular, assim, esses filmes que são tão populares e que as pessoas estão vendo mais. E eu acho que tem uma outra vertente que é o se reconhecer, né? E que aí talvez tenha, enfim, pensando nas políticas de representação e nas literaturas mais ligadas ao feminismo e à experiência decolonial, enfim, de minorias que podem se reconhecer, e acho que talvez tenha algo de conforto também nesse poder se reconhecer, não numa memória de infância, mas numa identidade que estava suprimida. Não sei se eu estou fazendo uma ginástica um pouco absurda, juntando as falas todas, mas eu acho que tem algo aí pairando. E aí, enfim, acho que é basicamente isso. Bom, obrigada pelas perguntas e observações. A nostalgia eu trago nesse artigo, mas ela já está até no projeto, porque ela era um elemento central assim, nessa crítica que trouxe essa ideia de Comfort Food TV, já trazia, principalmente porque era uma crítica dos lançamentos de 2017, então estava falando de vários revivals, reboots e sitcoms que estavam voltando. Não sei se era o Gilmore Girls, eram assim, outras séries que estavam voltando. Então a nostalgia já estava central assim, desde que surgiu essa ideia. E eu trago, uma das ideias que eu trabalho é nostalgia, repetição, excesso e prazer, são basicamente essas 4. Mas eu acho que a nostalgia merece um pensamento mais dedicado, assim, e acho que é isso. Legal, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, tá rolando uma conversa no chat. O Thiago falou do lado conformista do conforto, né? Falando de filmes
que não instigam a luta. Não sei se a Carol Sim. gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Sim, no meu projeto até eu coloco esse lado conformista do comfort food, mas ao mesmo tempo percebendo que a gente está num momento, eu vou pensar o conforto e o confronto um pouco, eu acho que são momentos, a gente está vivendo um momento dessas duas coisas, assim, então eu ainda vou pensar um pouco mais sobre isso, mas está no horizonte pensar essa relação entre conforto e confronto. Mas sim, a ideia da comfort food está mais ligada ao conformismo mesmo. Mas também, aí eu também tento pensar que não é você se conformar para sempre, mas é momentâneo. Estou falando da comida, assim. A relação de uma anestesia, ao mesmo tempo que é um conforto, é uma anestesia e é sempre uma relação momentânea, mas está dentro do horizonte pesquisar essa relação, sim, entre conforto e confronto. Está sem som, Lúcia. Não, eu só estava, enfim, também agradecendo, assim, pelas falas de vocês e pensando como publicações super recentes já repercutem bastante no que vocês estão trazendo. E aí eu acho que tem a Tereza querendo fazer uma pergunta para a Carolina. Oi, bom dia. Estão me vendo? Sim. É uma coisa bem simples, na verdade. Adorei as apresentações. Eu só fiquei na dúvida, Carol, porque tu usa o termo Comfort Food TV e não Comfort TV. Por que tu mantém a comida no termo, assim? Fiquei um pouco com essa dúvida, em vez de tirar o food e só manter o Comfort TV, assim. Na verdade, porque depois eu já vi esse termo Comfort TV. A primeira vez que eu ouvi foi esse artigo de 2017 que falava Comfort Food TV, e aí os artigos de 2019, 18 e 2020 falam mais Comfort TV. Eu traduzo como conforto narrativo ou narrativas de conforto, mas eu acho importante, pelo menos aqui, que foi o primeiro artigo que eu trago essa pesquisa, frisar um pouco na comida, porque eu vou para ter essa dimensão sensorial mesmo da comida, e também como eu vou partir do conceito culinário para pensar as categorias características, eu acho que nesse primeiro momento eu mantive o termo em inglês que deu origem a essa pesquisa, mas em português eu não mantenho, assim, é um pouco isso. Não vem não falar que o brilho eterno de uma mente sem lembranças tem gosto de infância para você. A gente, né? 15 anos a gente tem, não dá, né? Não, Lúcia, você lembra de uma sequência do filme que a única forma dele se recuperar daquela máquina que estava destruindo as memórias dele foi o lugar da infância? Sim. Que ele vai para debaixo da mesa? É isso. Eu estava só aproveitando para te encher o saco. Eu sou mais da época do Indiana Jones, mais da época quando ele veio para o Brasil, que tudo chegava muito tarde aqui no Brasil, né? E confesso que eu revi todos os filmes do Indiana Jones agora. Posso só falar uma última coisinha, bem rapidinho? Esse conceito do Joaquim Barrendos que eu citei aqui foi uma contribuição do Luiz Todeschini, que eu estou vendo que ele está aqui na sala, para falar da importância disso, né? Como é uma troca, como as pesquisas, elas, como a Carla falou, né? Elas andam com essas trocas, é impressionante, né? Então, muito dessas contribuições vieram das aulas e de referências que os alunos me passam. E agradecer aqui
ao Luiz também aqui agora, que está aqui, nunca falei isso para ele, e foi de grande contribuição. Legal. Gente, vamos fazer nossos 5 minutinhos de pausa para retomar na sequência. Agora são 11h47. De repente a gente faz 11h55, a gente volta, tudo bem? Maravilha, Luz. Até já, então. Parabéns aos 3. Foi uma mesa linda mesmo.